paz de Deus, irmãos. Como é precioso a gente pertencer à família de Deus. Desde onde a gente está ouvindo testemunho, né? Eu já tô... Meu Deus! Eu já tô... Irmãos, que a gente possa, sabe, valorizar o pertencer ao povo santo de Deus. A viver nesse mundo quebrado de um modo tão diferente, irmãos. Caminhando na esperança e cheios de alegria. Quando a gente vem no culto no domingo, irmãos, os nossos pensamentos são reorganizados. Porque a semana trata de nos atribular, sabe, com tantas pressões e tantas demandas, que muitas vezes nós saímos do lugar de fé e de esperança. A Cleia leu aqui sobre Elias, e as pessoas costumam dizer que Elias, baseados nas experiências contemporâneas, que Elias estava com depressão. Eu não acho que Elias estava com depressão, irmãos. Eu creio que Elias estava numa crise de fé. E a gente enfrenta muitas crises de fé. Na semana a gente enfrenta crise de fé. Na semana nós somos pressionados para sair do lugar de fé e de esperança e viver na irrealidade. Mas graças a Deus pelo dia do Senhor, que reordena os nossos pensamentos, que aquece o nosso coração, que alimenta a nossa fé por meio da leitura da palavra, por meio das canções. Irmãos, como o Espírito Santo governa e lidera a nossa igreja? Eu penso assim, eu falei assim, estou acompanhando, né, o movimento do Senhor. As canções, ontem, né, eu falei, nossa Senhor, o Senhor agarrou numa vontade de ensinar para a gente, sabe? Deus está insistindo, irmãos. Então, eu fiquei pensando em que tema que ia dar para esse sermão aqui. É um sermão, hein? Só que eu não consegui. Então, você vai ter que prestar atenção para você me ajudar a dar um tema para esse sermão. Amém? Amém, irmãos? Que a palavra de Deus venha sobre nós como fogo, irmãos. Que a palavra de Deus venha como um martelo que esmiuça a penha. Sabe como diz o profeta Jeremias? Que a tua palavra venha como fogo ardendo no meu coração e seja como um martelo quebrando a dureza do nosso coração, irmãos. Que assim seja para nós ouvir a palavra de Deus nesta tarde. E eu vou correr aqui, porque se ficar aqui esse blá 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 aqui, ó, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Nós temos aprendido, meus irmãos, por meio da palavra de Deus, que o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de pactos. Fidelidade é um dos atributos de Deus que Ele comunica a nós. Tem alguns atributos de Deus que não são comunicáveis a nós, mas a fidelidade é um atributo comunicável. E lá em Gálatas diz que a fidelidade é fruto do Espírito. O que é uma aliança? Aliança é um compromisso entre duas pessoas. Entre duas pessoas que se conhecem. Por exemplo, aliança de casamento. O pastor Álvaro aqui está desposado. E ele vai firmar uma aliança com uma mulher que ele conheceu e está conhecendo. Ele não ia botar aliança no dedo de uma estranha. Certo? Então, um relacionamento faz as pessoas se conhecerem e essa aliança, ambas as partes precisam concordar. Confiam uma nas outras e concordam com essa aliança. Deus fez uma aliança conosco, sabendo muito bem quem nós éramos, irmãos.
Você faria aliança com alguém que você soubesse de antemão que era uma pessoa infiel? Você faria? Você faria aliança com alguém que você soubesse de antemão que tratava-se de uma pessoa absolutamente interesseira? Você faria essa aliança com essa pessoa? Deus sabia muito bem, irmãos, na mão de quem ele estava metendo o anel. Deus não entrou nesse relacionamento de modo equivocado. Deus fez aliança conosco, mesmo sabendo que nós somos infiéis. Porque a aliança de Deus, diferente da aliança que nós fazemos uns com os outros, ela é unilateral. Olha que diferente. E é uma aliança irrevogável. Vamos abrir a palavra de Deus? Irmãos, eu vou usar aqui na leitura a NAA. Tem aí essa versão? Hebreus 6, verso 13. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Deus fez uma aliança jurando pelo seu próprio nome. A aliança que Deus fez conosco depende totalmente dele, não depende de nós. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, esse pacto, não adianta, temos que começar sempre no começo. Começou lá no Éden, no anúncio do proto-evangelho, as boas novas, o evangelho de Deus. Lá em Gênesis 3:15, que diz o quê? Alguém tem que saber. A promessa que Deus fez, depois que o homem caiu, o que o Senhor falou que ia acontecer para Eva? Exatamente. A promessa de Deus, o plano de Deus foi anunciado para nós ali. Deus expulsou os nossos pais ali do Éden, os irmãos já estão cansados de saber. Deus os expulsou, era um juízo de Deus por causa do pecado, um justo juízo de Deus. Mas na verdade, até mesmo o juízo de Deus é cheio de bondade e misericórdia. Porque o expulsar Adão e Eva do jardim é para que eles não ficassem entregues à degradação eternamente, irmãos. Então eles perderam o acesso à árvore da vida. Então a expulsão foi bênção para nós, porque Deus tem um plano. Então, meus irmãos, o homem que o Senhor amou e criou para o louvor da sua glória, a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas acerca de Jesus. Então, tudo que não existe para a glória de Deus está tomado pela inutilidade. O homem separado de Deus, correndo a sua corrida, fazendo os seus planos, empreendendo, casando, tendo filhos, todas essas coisas, irmãos, que não são feitas em aliança com Deus, estão sendo feitas para a inutilidade, para serem desperdiçadas, se podemos dizer assim. Olhando a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor permanece fiel acerca da promessa que Ele fez em Gênesis. Ele reafirmou, Gênesis 3:15, reafirmou essa promessa em Gênesis 12:1. Eu quero fazer essa leitura também. Gênesis 12:1. Eu vou ler 3 versículos apenas. Irmãos, é tão importante genealogia na Bíblia, por quê? Como que você percebe a fidelidade de Deus em suas promessas?
Deus fez uma promessa com Adão. Adão foi infiel, expulso. Mas o Senhor não quebrou a aliança que ele tinha com Adão, porque na descendência de Adão, Noé, o Senhor renovou o pacto. E na descendência de Noé, Abraão, se você olhar as genealogias, você vai descobrir isso. Deus renovou a sua aliança, o seu pacto. E a promessa diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, para sair, aqui era para sair, no caso da Cleia não. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A gente está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro das sementes. E aqui o Senhor já estava anunciando a Abraão o plano dele. Quer inserir nós, meus irmãos, na aliança. Inserir nós no pacto unilateral em que Deus jura pelo nome dele mesmo. Então Deus te incluiu na aliança, Ele deixa isso daqui explícito. E é reafirmado em Gálatas. Vamos abrir lá Gálatas capítulo 3. Verso 8 e 9. Gálatas 3, verso 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão. O Senhor contou para o amigo dele, Abraão, sobre nós, irmãos, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Verso 8, 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. A bênção da aliança pactual que está sobre o povo judeu, na figura do pai Abraão, pertence a nós também, irmãos, pela fé. Glória a Deus. Verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, a bênção de Abraão é sobre você e a sua casa. Glória a Deus. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, isso daqui é uma introdução, porque o objetivo desse sermão é nos tirar da irrealidade que é viver a nossa vontade e não a vontade de Deus. Que é ter o controle e não entregar o controle na mão de Deus. Que é não viver como alguém que tem aliança, seguindo os termos da aliança. Esse sermão é para nos lembrar que existe uma vida melhor, que não é alienada de Deus, que não é separada de Deus, que não é uma vida surda à voz de Deus. É vos lembrar que você pode ouvir a viva voz de Deus agora mesmo, e ela pode orientar todos os seus dias. É para vos lembrar essas coisas que eu estou aqui pregando esse sermão, para lembrar que a realidade não é o que está diante dos nossos olhos, mas a realidade é Jesus Cristo, exaltado, ressurreto, glorioso em poder, em autoridade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente vai continuar nossa peregrinação aqui no livro de Êxodo. Quantos sabem que nós estamos num novo Êxodo? Nós fomos resgatados da escravidão do pecado, das garras do faraó deste tempo, do engano dos falsos deuses. Nós somos
resgatados, levados para o deserto, para o Senhor nos falar de amor, enquanto Ele nos prepara para a eternidade, para nosso Canaã, para Jerusalém celestial, irmãos. Então, se você quer entender como vai ser o fim de todas as coisas, só você ler Êxodo. É exatamente aquilo, aquele é um tipo dessa realidade que nós vivemos hoje, como raça eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura, irmãos. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, é sobre isso. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Onde eles chegaram? No qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Em frente ao quê? Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e como os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem, digam, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, fala, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A terra não são dos possuidores da terra. Os recursos da terra não são dos poderosos, irmãos. Não são dos governos, não são dos impérios do nosso tempo. A terra e toda a sua plenitude, todos os seus habitantes, é do Senhor. O nosso Deus reina, irmãos. O Senhor está no trono. Aleluia! Porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo separado. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Onde Moisés estava? Onde? Muito bem. Deus cumpriu a sua promessa. Abraão não deixou os descendentes dele cativo, né, lá sobre as garras de Faraó. E a gente está vendo aqui, depois de centenas de anos, o Senhor indo resgatar a descendência de Abraão. Nós sabemos que Deus os tirou do Egito com muitos sinais e maravilhas, muitos prodígios, coisas miraculosas. Com isso, Deus estava mostrando para o povo quem Ele era, a natureza do seu poder, da sua grandeza. O Senhor estava revelando, porque falou: o que você vai falar? Senhor, o que eu vou falar? Quem que me mandou? Peraí, que você já vai ver quem está te mandando. Montanhas estremecem. Cara, o pessoal viu, a galera viu na geral quem era que estava resgatando o povo. O Senhor expôs todos os deuses egípcios, envergonhou, triunfou sobre eles, que é um tipo do que Jesus fez na cruz. A carta aos Colossenses: o Senhor triunfou sobre eles, sobre todos eles. O Senhor os expôs à vergonha. O Senhor mostrou a inutilidade e incapacidade de todos os ídolos diante da grandeza do grande eu sou. Aleluia! Pois é, Deus falou assim: sabe esses deusinhos aí? Vem comigo, eu vou te mostrar quem é Deus. Por meio de revelar o seu poder, Deus respondeu à pergunta de Moisés: quem me enviou? Não é?
Não é melhor responder assim, irmãos? Você fica falando um monte de coisa acerca de você mesmo? Não faça isso. Isso não tem valor, assim. Isso às vezes fica só parecendo um eco. Mostra por meio de obras. Foi isso que o nosso Pai fez para nos ensinar. E aí o texto que nós lemos fala que Deus tinha um propósito de resgatar o seu povo. Você lendo aqui o que a gente frisou, algumas partes. Por que o Senhor resgatou o seu povo lá da escravidão? Claro, o Senhor não estava esquecido das suas promessas a Abraão. Mas o Senhor revela o plano aqui dele. Para que Deus queria tirar aquele povo de lá? Para os trazer para perto dele. Aí fala assim, vocês viram como eu resgatei vocês com asas de águia. Quantos assistiram O Senhor dos Anéis? Não dá para você lembrar de uma cena? Ó, Sam e o Frodo lá na montanha da perdição, é fogo para todo lado. Falou assim, eles falando, ai, você lembra do morango lá do condado? Tudo perdido. E de repente, a salvação veio, não é? Por meio de águias, irmãos. Então, talvez o Tolkien deve ter dado ter inspirado aqui na palavra de Deus. O Senhor os resgatou para os trazer para perto, para que eles ouvissem a voz de Deus. Você consegue ouvir uma voz, por mais que a pessoa tenha a voz potente igual do Ed, dependendo da distância, ou lugar cheio de vozes e barulhos, o Ed pode gritar o tanto que for, que a gente não vai ouvir. O povo também não podia ouvir a voz de Deus distante de Deus. Nós também, irmãos, somos incapazes de ouvir a voz de Deus distantes. Às vezes nós nos queixamos, eu não ouço a voz de Deus, mas é porque nós estamos longe demais, distraídos demais. O Senhor nos chama para perto e nós estamos muito tarefados, nós temos compromissos com muitas coisas, nós temos muitas outras demandas que não encaixa estar perto de Deus e ouvir a sua voz. E nós já aprendemos, irmãos, que viver vidas absurdas é viver vida surda, né? Absurdo, é incapacidade de ouvir. Então as vidas absurdas que nós vivemos diz respeito à nossa incapacidade de ouvir a voz de Deus. As vidas absurdas que nós vivemos diz respeito ao tamanho da distância que mantemos do Senhor, enquanto Ele nos chama para perto, para nos falar de amor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas a seguem. O chamado de Deus para mim e para você, meu irmão, fomos resgatados prioritariamente para uma coisa só: relacionamento. Deus quer estar numa relação de amor conosco, irmãos. É a coisa prioritária para Deus. Os tirei da terra do Egito, os levei para o deserto para os trazer para perto de mim, para falar com eles e para que eles fossem capazes de me ouvir. As pessoas pensam que ser crente é sobre seguir regras. Eu não vou me converter porque, muita regra para ser crente, né, gente? É muita coisa que tem que fazer. É muita coisa. É muita coisa. Não é sobre isso. A gente é tão moldado a cumprir regras que a gente faz sempre uma pergunta assim: é pecado isso, Paulinho? Tomar vinho é pecado? Pode fazer isso? Pensa assim, você é casado, tá? E aí, Paulinho, vou usar o Paulinho e a Thali. O Paulinho olha para a Thali e fala assim: Thali,
Ali, eu posso olhar para aquela moça bonita ali? Irmãos, você percebe que essa é uma pergunta sem cabimento? Porque, irmãos, se você está numa relação de amor com alguém, você sabe muito bem o que pode e o que não pode. Isso diz respeito à nossa mente escrava de seguidor de regra. Não tem intimidade. O Paulinho sabe que ele não pode fazer nem essa pergunta, quem dirá olhar, né? Não pode fazer a pergunta e, se quiser, manter os olhos na cara. Não é? É isso, irmãos. É a lei do amor. Aleluia. Nós somos fiéis aos nossos cônjuges, por quê, irmãos? É por causa de regra? Não é. É por causa de amor, não é em virtude de regras, irmãos. Ainda que existam regras, ainda que existam códigos morais a serem cumpridos, o relacionamento bom não é ancorado nisso, é ancorado no amor. No amor sacrificial. O Senhor está falando, venham para perto de mim. Se vocês estiverem pertinho de mim, vocês serão capazes de ouvirem a minha voz. E por ouvir a minha voz, vocês serão transformados. Vocês vão ser um povo peculiar, assim, um povo separado, um povo diferente. Não vai ter povo nenhum no mundo igual vocês. Esse sempre foi o plano. Vamos seguir lá, Êxodo 19, versos 7 e 8. Vamos lá. Moisés foi, chamou os anciãos do povo. Quem eram os anciãos do povo? Os líderes, né? Os maiorais entre os menores, a liderança. Chamou o presbitério lá, chamou. Moisés chamou. E expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma só voz. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Eu estou no verso... Êxodo 19, versos 7 e 8, tá. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Qual que foi a resposta do povo? Qual que foi a resposta do povo ali, o travessão? Vamos ler junto, tá? 1, 2, 3. De novo. Eles estavam falando sobre fazer, certo? Ele era um povo escravo. O povo estava escravizado. Eles estavam acostumados à mentalidade de fazer. É como se eles estivessem falando assim para Deus. Ok, o que a gente tem que fazer mesmo? Nesse novo, debaixo desse novo império, debaixo desse novo rei, o que a gente tem que fazer? Quais são as regras? A gente vai seguir tudinho. Todas as regras, tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer. Isso você entra num relacionamento de amizade, de amor, sei lá assim? Quais são as regras da relação? Pode deixar tudo que é para fazer, eu vou fazer. Eu vou seguir as regras. Pode contar comigo. Olha só, gente. Eles estão ali diante do... Eles viram o que Deus fez lá no Egito, certo? Eles viram que os deusinhos de lá, perto do Deus Todo-Poderoso, era nada. Então, assim, vamos pensar matematicamente falando. É melhor eu servir esse Deus Todo-Poderosão aí do que aqueles lá que não vai dar conta desse Deus. Se eu vou ter que ficar subjugado, aquele monte de Deus fracote lá, é melhor eu ficar subjugado esse Deusão aqui. Quais são as regras? Eu topo. Não tem nem o que questionar, né, gente? Vai que ele manda um ai na nossa cabeça. Então, qual que é a regra? Eu vou cumprir. Tá certo? Isso aqui revela o quê, irmãos? Eu sempre falo para os irmãos, quando a gente vem para a fé, a mente já mudou. A mente muda? Assim, instantaneamente. Não muda. Não muda, irmãos.
Então, essa resposta é uma resposta de gente livre? Estava livre, de fato. Mas a mentalidade ainda era de escravo. O que eu tenho que fazer para... Se a pessoa não sabe receber amor, não sabe receber... Se a pessoa que não sabe receber presente, não sabe receber. Então, é assim, o que eu tenho que fazer? Nossa, tem algum interesse? Não é normal. Ninguém dá nada para ninguém assim de graça. Mentalidade de escravo. Vamos continuar lendo, verso 9. Então, eles toparam entrar na relação. Fazendo. Verso 9. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Ele falou para o Senhor que o povo falou, ele era o sacerdote, estava intermediando ali a relação. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. E se fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Os irmãos percebem que existe toda uma logística, existe uma liturgia, existe exigências acerca da nossa apresentação diante de Deus. Nós vamos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Isso não pode ser assim, arrastando chinela, né, com o umbigo de fora, nada disso. Deus está convocando uma sessão solene, vamos dizer, uma audiência com o Todo-Poderoso. Quantos aqui já foram uma audiência? Sabe que existe, nunca foi, existe muito rigor. Existe muito rigor para você apresentar-se na figura, na presença do juiz, dada a investidura do cargo. Ele é uma autoridade judicial. E existe todo um protocolo, até mesmo os operadores do direito, sabe? Eles têm que estar lá, ó, togado, lindo, maravilhoso. Tem hora certa para falar, e sentar. Não, audiência é negócio sério. Então, o Senhor está dizendo aqui que tinha uma forma para o povo se apresentar diante dele. Deus propôs um encontro. Você entendeu que Deus está chamando o povo para um encontro? Que a gente já sabe qual a intenção de Deus. Ele quer o povo perto dele, porque Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento. Deus não quer que eles sigam regras. Mas existem regras para o encontro. Existem regras para o casamento, irmãos? Existem. Dado a beleza, dado a importância que é as bodas. Existe todo um cerimonial, uma tradição que deve ser honrada. E se não for honrado, é penalizado, nem que seja com a desaprovação dos outros convidados, não é? A má conduta, ela sempre é reprovada. Então, o Senhor Santo mandou consagrar o povo, lavar as roupas, esperar o momento certo, a convocação, o toque da trombeta. E aí você vê como o nosso Deus é metódico. Você acha que Deus é metódico? Sim ou não? Dá para seguir a Deus do nosso jeitinho? Não dá, irmãos. Nós seguimos a Deus da maneira de Deus, para a glória de Deus. Aí o texto está falando aqui que o Senhor ia encontrar eles numa nuvem escura. Eu falei isso esses dias aí no discipulado. Parece que Deus e trevas não dá para pôr na mesma frase, né? Mas a escuridão aqui é do desconhecimento, certo? É uma coisa que, se não há luz, não há visão, você não consegue ver nem onde tropeça. A Bíblia fala que quem está nas trevas não consegue ver nem onde tropeça. Porque para você enxergar, você precisa da luz. E eles... pensa assim, no sol encoberto pela nuvem, porque não dá para você olhar para o sol, então precisa...
Então tinha Deus atrás da nuvem. E o chamado de Deus era para o pessoal, quem tem medo do escuro. Você gosta de ir num lugar que você não conhece? Pisar num lugar desconhecido? Quando a gente vai dirigir para um lugar que a gente não conhece, mesmo com o Waze, a gente fica o quê? Inseguro, né? Não, mas se for, sei lá, uma comunidade, sabe, um lugar que não é tão bonito, aí você fala, meu Deus do céu, isso aqui é terra de ninguém. Aí acabou o sinal do celular, né? Aí você chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo e as legiões de anjos, não é assim? A gente fica com medo. Você tem, quem tem... Eu tenho medo do que a gente não conhece. Não é um território confortável para nós. Então, o encontro está marcado. Vamos ver o que aconteceu rapidinho aqui, ó. Verso 16. Moisés desceu do monte, falou, galera, o negócio é o seguinte, Deus chamou você para o encontro, a gente foi um encontro 3 dias, a gente tem que se preparar seguindo aqui todos esse protocolo, tal, vamos apresentar diante de Deus. Ao amanhecer do 3º dia, era o dia do encontro. Dá uma olhada o que está acontecendo. Houve trovões e relâmpagos. Meu Deus, era um encontro. Era um encontro, Lipe. Choveu. Dia de ir para a igreja, choveu. O que a gente faz? Simples, não vai para a igreja, né, gente? Eu vou isso na chuva para a igreja. Olha o que está rolando aqui. Houve trovões e relâmpagos. Não era aquela chuvinha de ontem, irmãos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta. Pode pensar em filme de terror, tá tudo certo. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou... Eu estou pensando, coitado do Moisés, gente, para lidar com isso aqui. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Imagina. Todo o monte Sinai fumegava. Porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha. Pensa lá na cova, não é na cova dos leões, não, da fornalha. É tipo brincadeira de criança, irmãos, aquilo ali. E todo o monte tremia com violência. Relâmpago, trovão, o monte pegando fogo, a nuvem escura, o terremoto, só essas coisas básicas. Que era o lugar do encontro, irmãos. Era o lugar do encontro. Vocês gostaram do lugar de encontrar Deus? A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi. Ele foi. Irmãos, você ia? Eu acho que eu estou com a outra turma lá. Imagina, você não fica com medo? Se acontecesse isso agora, sei lá, não é aterrorizante? O povo assistindo tudo aquilo, o lugar do encontro, o povo perdeu a coragem. Diga, perdeu a coragem. Perdeu a coragem. Era um contraste muito grande, irmãos. Sabe um contraste muito grande? Grandeza de Deus, poder de Deus, fogo, sei lá o quê. Eu sou pequeno, frágil, mortal. Tipo, a minha vida... A gente tem medo de subir na árvore, caiu, bateu a cabeça na... Como que a gente vai lidar com isso, irmãos? Como que o mortal vai lidar com isso? Eles olharam a situação e falaram assim, não dou conta. E eles não estavam errados, irmãos. Perderam a coragem.
não uma pessoa. Moisés. Moisés era doido? Vocês acham que ele era doido? Não. Moisés já tinha uma rodagem, né? Ele já tinha uma caminhada com Deus. Moisés já tinha um certo conhecimento de Deus. Moisés sabia que o Deus Todo-Poderoso que expôs os deuses também era um Deus misericordioso, bondoso, amoroso. Que Deus gostava de amizade e de relacionamento. Mas o povo falou assim, não, gente, melhor você ficar entre nós, Moisés. Ó, você vai lá, se vira você com Deus. Tudo que Deus mandar, a gente vai fazer. Mas a gente não quer saber desse negócio de fogo, de montanha tremenda, de trombeta, Não, isso não é para nós. E Moisés estava se lixando para os perigos. Fala para o seu irmão, servir a Deus é perigoso. Tá afim de entrar nesse relacionamento? Então, assim, a gente de um lado tem Moisés, do outro lado tem todo o povo de Israel, que é o povo dos 6 horas, sabe? Os crentes 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não, mas ele delega, tudo ele delega. Ele falar com o pastor, ele falar com o papa, falar com o bispo, mas ele não vai falar com Deus. Ele precisa de um intermediário ali da relação, sabe? Você não fala comigo, né? Sabe o que eu vou falar? Não, aí você fala com a Tati. Aí fala, Tati, você fala com a Cris, não sei o que lá, não sei o que lá. Moisés subiu e Deus fala com ele os 10 mandamentos. Irmãos, presta atenção nisso. Lá em Êxodo 20, Deus não deu a tábua da lei, só falou. Depois, lá no capítulo 24, é que vai escrever as tábuas. Aqui é só uma conversa de Deus com Moisés. Vamos abrir rapidinho Êxodo 20. Irmãos, coragem. É Bíblia. Bíblia. Êxodo 20, verso 1 ao 3 diz assim. Então Deus falou todas estas coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta para Moisés ali como o libertador. Fui eu que libertei vocês. Vocês agora são um povo livre. Aí o Senhor fala uma coisa, começa assim: não tenha outro. Só assim começou. Não tenha outro. Aí, você sabe quais são os mandamentos mesmo, irmãos? O Senhor está falando para o povo livre, como libertador daquele povo, como o povo livre vive. É isso, é sobre isso os 10 mandamentos, irmãos. Como o povo livre vive. Abre para mim Êxodo 20, 18. Eu vou por lei já. Vocês falaram, fizeram a leitura aí dos 10 mandamentos. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante. O povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. O povo não queria correr nenhum risco. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. O convite era para quem, irmãos? Era só para Moisés? O convite era para todos. Mas o medo dominou os corações, eles perderam a coragem. Porque não tem como você amar. A Bíblia não fala
que o perfeito amor lança fora o medo? Não há como você amar o desconhecido. Porque com o passar do tempo, no casamento, você ama mais a pessoa do que você amava antes. Você achou que você casou apaixonado? Nada disso, irmãos. Você estava com um amorzinho assim, ó. O que vai fazer o amor crescer é o conhecimento um do outro, é o cuidado, é o relacionamento. Entende? Eles não tinham isso. Então, onde não há amor, há o quê? Medo. Eles tinham medo, porque aquilo era desconhecido para eles. E quando não há amor, além de medo, há também uma outra coisa: desconfiança. Você não confia em quem você não conhece, não é? Os caras pensam assim, gente, ele fez tudo aquilo lá no Egito, vai que ele fique bravo comigo alguma coisa. Como é que eu vou? Eu tô frito, eu tô morto, essa que é a verdade. O Senhor convidou a todos, eles não conheciam, ficaram com medo, não aceitaram o convite. E aí, irmãos, a pergunta que a gente tem que se fazer aqui, que tem a ver com mentalidade, é porque eles resolveram se relacionar com Deus como se relacionavam com os ídolos. Irmãos, o primeiro pecado que os 10 mandamentos combatem é qual? Idolatria. Não terás outro diante de mim, certo? E quando você se converte e se relaciona com Deus como se ele fosse um ídolo? Porque você não conhece. Então você acha que você tem que servir a Deus como você servia os deuses lá no Egito. Então, como você servia os deuses lá no Egito? Você oferecia sacrifícios. Eu quero que chova. Eu faço o sacrifício para o ídolo, choveu. Eu quero uma cura. Aí eu faço o sacrifício lá para aquele ídolo da cura e eventualmente recebe uma cura. Como que é o relacionamento? E se eu não fizer sacrifício para os deuses, o que eu vou receber dos deuses? Você assistiu um monte de filme de mitologia, não é? Se você deixou os deuses furiosos, o que ele faz com você? Ele desgraça a sua vida, tá certo? Vocês não assistiram, gente, Fúria de Titãs, os deuses do Egito, vocês não assistiram nada disso. Assiste filme que é bastante, dá para você... Pois é. Como que funciona o relacionamento com o ídolo? É porque você ama o ídolo? Você ama muito o ídolo, aí você vai lá e faz um sacrifício para ele? Não existe amor no relacionamento com os ídolos, irmãos. Porque o amor é a lei da liberdade. No relacionamento com os ídolos, quem é atendido? Vamos lá, uma chance. Quem é atendido? Por que você sacrifica? Porque você quer alguma coisa. Então você usa o ídolo, você oferece a sua oferta e o ídolo que cumpre a parte dele, certo? Aí todo mundo fez sua parte, relacionamento tá ok, certo? Os irmãos entendem como isso tem a ver com as regras? Eu sempre fui cristã, já ouvi isso. Eu sempre fui cristã. Eu casei virgem. O meu marido não me respeita e me trai. Eu cumpri as regras. Onde está a minha bênção? Eu sou dizimista. Como eu fiquei doente. Porque eu estou gastando dinheiro com remédio. Eu cumpri as regras. Onde está a minha bênção? Eu sou crente. Os ímpios têm uma vida próspera. Como assim, Deus? Eu cumpri as regras. Onde está a minha bênção? Onde está meu casamento feliz? Onde estão meus filhos ao pé da cruz? Onde está meu marido convertido? Onde está meu pai curado? Porque eu sigo a Deus. Porque eu quero o favor dele. Então eu me relaciono com Deus como eu me relacionava com os ídolos vãos, meus irmãos. Porque a minha mente não foi mudada. A minha mentalidade ainda é de escravo. Porque eu não ando no amor, eu ando no medo e na desconfiança.
ainda que eu não ouse falar isso, eu desconfio da bondade de Deus, sim. Eu fico com medo. Eu não acredito que o plano de Deus é o melhor. Porque eu tenho um plano muito melhor para a minha vida. Eu sei exatamente o que eu preciso para ser feliz. Para ter uma vida boa, a vida que eu sonhei. E Deus não está fazendo nada disso. Deus não está cumprindo as regras. Eu não sei se você pode se identificar com isso. Mas isso é verdade, irmãos. É uma dura verdade que nós precisamos encarar. A natureza da idolatria é que nós queremos uma ajuda sobrenatural para que a nossa vida dê certo. A natureza da idolatria é que nós queremos que os nossos planos vão bem, obrigado, que a nossa vida funcione. Nós queremos um Deus domesticado que haja ao nosso comando. E a gente diz que não é idólatra. Entende? Irmãos, idolatria é o nosso estado natural. É o estado natural da rebelião do homem caído. Que não quis depender de Deus, quis assumir o controle da sua vida e não quis esperar pela divina providência. Se Deus falhar, eu já estou aqui, estou precavido. Essa é a natureza da idolatria. É por isso que Calvino falou que nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque ele é, irmãos. E o Senhor está nos chamando para a montanha. O Senhor está nos chamando para o desconhecido. O Senhor está nos chamando para o descontrole. Nós confiamos nele suficientemente para colocar a nossa vida em perigo, para colocar as nossas finanças em perigo, para colocar a sua casa, o seu carro a leilão, para colocar os seus filhos, o seu marido. Nós amamos a Deus assim, irmãos. Nós não temos outros. Eu digo que não temos, né? Outro é outros. Tem muita coisa que vem antes de Deus, irmãos. Muita coisa. Eu não gosto de vir aqui no DB porque o culto demora muito. Três dias. Só para preparar para o encontro, tá? E você vai ver que o encontro durou bastante tempo. Êxodo 24. Eu quero convidar você para parar de ser um cumpridor de regras. Para abandonar a sua mentalidade de escravo. Para abandonar o eixo gravitacional da sua vida, que é o seu próprio umbigo, sabe? Todos os seus pensamentos giram em torno do que você vai fazer sobre você na semana. Sobre sua casa. É isso. É essa vida cultica que nós oferecemos àquele que nos resgatou da escravidão, irmãos. É só isso. É só desespero e angústia, e dor e aflição que nós temos para apresentar ao Senhor que nos salvou. É só demandas por proteção da nossa vida e da nossa existência. Não vai dar certo, irmãos. Você vai se decepcionar, você vai desistir da vida cristã, porque você está seguindo um Deus falso. Esse não é o Deus verdadeiro. Esse é um ídolo que você inventou. E ele vai te decepcionar, porque os ídolos decepcionam, irmãos. A sua carreira vai te decepcionar. Seu marido vai. Os seus filhos certamente farão coisas que vai te decepcionar, irmãos. Todos eles vão te decepcionar. Todos os ídolos do seu coração.
E nenhum deles tem poder para te salvar. Nenhum deles tem poder para me salvar. Nenhum deles. Então preste atenção. Ser cumpridor de regras é uma maneira que nós encontramos de alguma forma termos o controle. Você entende? Eu cumpro as regras, então eu tenho controle sobre os resultados, não é? Se o chefe vai fazer uma comida, seguindo certinho, pesando os tempos, usando os equipamentos certos, o que ele espera no final? Que a receita dê certo, seja um sucesso. Mas pode ser, irmãos, que aconteça alguma coisa. Pode ser que acabe energia. Pode ser que ele não experimentou algum ingrediente, estava estragado. Porque ele não sabe todas as coisas. E no final ele estava esperando um prato gourmet, com beleza exuberante. Mas pegou um macarrão murcho, sei lá, mole, que virou bolachinha. As coisas dão errado, irmãos. Sabia? Mesmo seguindo as regras. Melhor do que seguir regras é depender da divina providência. Melhor que seguir regras é desfrutar de um Deus de amor. Melhor do que seguir regras é estar numa relação com Deus que te deixa seguro só de ouvir a voz que fez o mundo. Haja luz e houve luz. Não precisa de muita coisa, só um sussurro, uma névoa, uma neblina, como quando o Senhor falou com Elias. Isso não está no sermão, mas o Elias estava lá triste. Deus deu para ele o que ele queria? Deu? Não. Deus deu o que ele precisava. O que ele precisava? Comer e beber para caminhar. Deus não dá o que nós queremos. Deus dá o que nós precisamos. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Você não vai conseguir domesticar Deus, nem obrigá-lo a fazer a sua vontade. Ele é Deus. Nós não vamos conseguir, irmãos. Êxodo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor. Aqui já é uma segunda subida, tá, irmãos? Já é a segunda vez aqui, a segunda chamada, segundo encontro. Vai falar um pouquinho mais lá para baixo, então os outros versículos. Subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Deus estava fazendo acepção de pessoas. Deus não estava fazendo acepção de pessoas. O convite foi para todo mundo, mas só um quis ir. Só Moisés. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. O Senhor deu várias regras lá, que eu já falei. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Agora o Senhor vai dar a lei, está escrita para ele. O povo não foi, a gente já sabe da história. Eles preferiram manter um relacionamento com Deus por meio de Moisés, um relacionamento de distância, secundário, enfim. E reafirmar tudo que Deus falou, conta conosco, vamos fazer. Ainda mentindo, mas tudo bem, isso aí é matéria para outro dia. Verso 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte. E viram Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira. Irmãos, eles descrevem o pé
porque se eles tivessem visto, Senhor, eles só viram o pé. Que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos, os filhos de Israel, porque eles violaram a regra. Só que Deus queria que eles violassem a regra, irmãos. Imagine você voltando de uma viagem longa e o seu filho pula de tanta saudade. Ele pula o limite lá da Polícia Federal, que eles colocam umas cordinhas. O menino corre todo animado, violando todas as regras, para pular nos seus braços. Você vai repreender ele. Eles violaram as regras. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos, os filhos de Israel, aqueles sacerdotes. Eles viram Deus, comeram e beberam. Vocês entenderam porque no culto tem comida e bebida? Irmãos, porque isso é o quê? Festa. Estar na casa de Deus, na presença de Deus, entre o povo de santo de Deus, é celebração, é festa. E tem comida, e tem bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles subiram outra vez, viram os pés do Senhor e tal. Verso 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você as tábuas de pedra. Onde a gente leu os mandamentos? Capítulo 20. A gente está no capítulo 24. Deus já tinha falado com Moisés antes de codificar a coisa toda, né? Isso quer dizer muita coisa, irmãos, mas enfim, dá para a gente explorar tudo. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: espere aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e o Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias. Essa foi a imagem que ficou diante deles durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Ele ficou quantos dias esperando o encontro, irmãos? Ficou esperando, Paulinho. No meio daquela situação toda. Só esperando Deus chamar, irmãos. Vocês não deviam ter nada para fazer, né? O líder libertador devia estar desocupado para estar lá, esperando a boa vontade de Deus. Vai vendo como a gente é, irmãos. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu. Quando durou o culto? Oh, meu Deus! 40 dias e 40 noites. Diga aleluia! E você aí com o seu bucho gemendo. Calma, bucho. O estômago não é o seu rei, amém? Fala para ele: meu filho, se aquieta, toma uma aguinha e relaxa, porque a viagem ainda vai durar alguns minutos. Moisés só obedeceu os comandos de Deus, você viu? O Senhor falava: Moisés, prontidão. Ele obedecia sem medo, sem questionar. Irmãos, por que às vezes a gente não coloca diante dos mandamentos de Deus porque é um fardo? Ai, difícil ser crente, né? Quantas vezes você mesmo já não falou? Eu mesmo já não falei. Ai, difícil ser crente, né? Olha, se eu não fosse crente. Porque para nós a obediência se parece com uma coisa difícil.
obedecer é quase um martírio, assim, sabe? E às vezes quando a gente obedece sem muita relutância, é porque, né, a gente está pensando na barganhinha nossa de cada dia, né? Então, na barganhinha nossa de cada dia, a gente vai, vamos fazer. Isso não tem nada a ver com amor. É por isso que o Senhor Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É isso. A obediência de Moisés não era para ter controle sobre Deus, que já viu que Deus já tinha desarranjado a vida dele inteira. O cara era príncipe do Egito, aí ficou se lascando lá no deserto. E olha, Jesus amado, o cara se lascou a vida inteira, ele não estava mais, sabe? Então quando você está maduro, você não está mais ligando para certas coisas, aquelas bobagens, você fala: ai meu Deus, que cansado isso daí. Sabe, você não está, eu não estou para isso, gente. Já passei isso, sabe, essas mimizinhas entaiadas. O cara estava maduro, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não queria controlar Deus, ele não estava com medo. A obediência era fruto de um relacionamento de amor, então era uma coisa que era boa. Sabe quando o filho faz alguma coisa para agradar o pai, só para agradar, não está querendo nada. Por causa que ele ama, isso vai agradar o papai, vai agradar a mamãe. Ou você faz alguma coisa para o seu cônjuge, porque você sabe que ele gosta, só por isso. Você não está querendo cartão de crédito, nada disso. Você só está querendo agradar mesmo. Ou você leva um prato para alguém só por amor. Então, Moisés não obedecia ao Senhor assim. Ele foi para... Não obedecia querendo controlar Deus. Ele foi para as nuvens escuras, dos desconhecidos, sem relutar. E Deus falava, ele já ia. Ele não estava triste, irmãos. E se eu morrer, morri. Mas eu fui. O que é isso? Eu vou na presença de Deus. E seguir a Deus não é justamente sobre isso. Perder a vida para encontrá-la. Perca logo essa vidinha medíocre que você ama tanto. Ai, como a gente é pobre de espírito, irmãos. A gente ama cada coisa. A gente ama a reputação. A gente ama... Ai, não, você não vai falar assim comigo. Oxi, quem você pensa que você é? Pecador, condenado à morte. Ladrão, como o pastor falou. A escória lascada. Conhece, não obedece. É pior que o ímpio. O humor não é pior, vocês estão sabendo, né? O humor não dá ânsia em Deus, irmãos. E o povo de Deus sentado aqui, reunido, que não leva a vida cristã a sério, é um bando de morno que dá ânsia em Deus. Não façamos parte desse povo, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Moisés, esse líder libertador, ele apontava para outro maior e melhor. Quem é esse outro maior e melhor? Ele apontava para outro que tinha um relacionamento perfeito com Deus. Que foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aquele cuja comida e bebida era fazer a vontade do Pai. E a respeito dele, ele mesmo disse: venham aprender de mim. Eu sou manso e humilde. O dono do mundo todo, aquele a quem tudo e todos pertence, é manso, é humilde. E quando ele encarnou na sua vida perfeita, de ser humano perfeito, e ele foi lá no pé do Monte das Oliveiras pregar o Sermão do Monte, o que ele estava falando? Ele estava simplesmente dizendo, irmãos, como um homem pode viver uma vida perfeitamente feliz. Gente, vocês querem ser feliz? Aprendam de mim que sou manso e humilde. Bem-aventurados os... Vai, gente, é para falar, são 8. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado é mais que feliz, não é feliz assim, é felizão, entendeu? É uma felicidade mais transbordante. Bem-aventurados os que choram. Chora por causa das suas necessidades? É esse choro lá? Não é não, chora por causa das misérias, sua e dos outros.
É esse choro. Aí tem outro bem-aventurado. Bem-aventurado os... O pessoal do Sermão do Monte aqui, cadê? Misericordioso. Pergunta para o seu irmão, você é misericordioso? Você é misericordioso? Que mais que é feliz? Bem-aventurados os pacificadores. Eu ouvi isso. Nossa, pacificador. Nossa, irmã, você não sabe, Nath, você não sabe que a outra Nath falou de você. Você acha que ela é sua amiga? Você não conhece ela, não. Você acha que conhece. Ó, pacificadora? Pacificadora do Satanás, né? Só se for. Aí o que mais que tem? Bem-aventurado os perseguidos. A gente ama uma perseguição, não é? Olha o povo que ama uma perseguição, é o povo santo de Deus, né? Aí chega lá encarregado, só nem está te perseguindo, só está exigindo que você faz serviço direito. Aí você já fala que está sendo perseguido, porque você é crente. Mas você nem é crente direito e fala que está sendo perseguido, pelo amor de Deus. Você não está sendo perseguido, você é só um funcionário ruim mesmo, irmão. Sim, sabe? Quando você é ruim, os outros chamam atenção. Ser perseguido por causa da justiça. E Pedro fala ainda que é para a gente se regozijar, hein? Vai, se alegra, dá uma festa. Gente, eu estou dando essa festa, o quê? Eu estou celebrando que tá uma perseguição, tá uma prova, tá tudo isso. Então eu estou aqui, festa de arromba, gente. Venham celebrar comigo a perseguição. Você entende? Diz, não faz isso. Então a gente se parece muito com Jesus, né? Irmãos, mas eu quero encorajar os irmãos nessa tarde já. Calma, tá? Já estou indo para o fim. Eu falo isso 1000 vezes, deve falar só 3. Mentira. Não é só para você conhecer essas coisas. Eu quero, em nome de Jesus, que você seja encorajado a subir na montanha, a aceitar o convite, a perder a sua vida, aquele que tem valor para você, sabe? Está chegando o culto de dar, não é? Irmãos, nós somos tão apegados. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. A gente dá os nossos pulos, não é? Quando você quer muito uma coisa, você faz. Você só não faz se você não quiser muito. Isso revela tanto o nosso coração, irmãos. Eu quero muito presentear alguém como se eu estivesse presenteando Jesus. Eu sou tão abençoada, né, pela casa de Deus, pela igreja. Será que está na minha prioridade, sabe? Não, eu quero ajudar, conta comigo. Você entende, irmãos? Deixa a luz da palavra de Deus iluminar a sua mente, o seu coração e te levar ao lugar do arrependimento. Deixa o martelo de Deus quebrar a rocha dura do seu coração. Deixa o fogo de Deus te derreter. O Dé fez 50 anos. E eu estava vendo lá sobre ouro, né? Eu fui ver, porque o jubileu, o ouro dourado, né? Aí eu descobri, irmãos, que o ouro puro, mais puro, 99,9% de pureza, ele não serve para fazer joias, porque ele não tem dureza suficiente. Ele só serve para investimento. É um ouro de alto valor que serve para você investir, porque ele é puro e caro. Mas para fazer joias, esse é um ouro 24 quilates. Para fazer joias precisa de 18 quilates, porque ele tem valor. Mas ele tem a dureza necessária, a maleabilidade e dureza necessária para você moldar uma joia. Você entende? Quando você aumenta o seu valor diante de Deus, porque quando você vai perdendo o seu valor diante dos homens, você é maleável. Você tem valor. E sabe como você deixa esse ouro puro? É na montanha ardente, que não é o fogo de Mordor,
mas é o fogo consumidor do Deus Todo-Poderoso. Você quer isso para você? É isso que você quer? Você quer o fogo de Deus? Ou você está como o povo de Israel, ali no pé da montanha, seguindo a Deus de longe, por meio dos sacerdotes, por meio do ministro de louvor, por meio do pregador, por meio do líder de algum departamento? O Senhor está te chamando para perto, meus irmãos, para viver uma vida feliz, como a de Jesus, onde não há lugar para ego inflado, não há lugar para o orgulho. É por isso que Jesus disse: lá vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Jesus encarnou, meus irmãos, para mostrar que é possível no mundo quebrado, no mundo que pressiona para a nossa degradação, para o nosso afastamento de Deus. Jesus veio para demonstrar que é possível viver uma vida perfeita, na plenitude da aliança com Deus, na plenitude da comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de pensamentos do alto, pensando nas coisas de cima e não nas que são desta terra, porque nós somos aqui somente peregrinos, irmãos. Nós temos esquecido que nós somos peregrinos. E nós temos nos apaixonado pela terra do nosso exílio. Eu não vou fazer leitura, mas você pode anotar aí, ó. Êxodo 25, verso 1 a 8. O Senhor chamou Moisés lá para entregar as tábuas da lei. Ele falou, você viu lá, né? Só que antes de entregar as tábuas da lei, sabe o que o Senhor fez? Você vai ler depois lá na sua casa, Êxodo 25. Deus deu para Moisés um modelo de um tabernáculo. O povo não quis ir. Deus falou, eu vou. Irmãos, Deus deu um modelo de um tabernáculo onde a presença do Senhor estaria no meio do povo. Isso fala de Jesus também, irmãos. E aí Deus começa a descrever o tabernáculo de dentro para fora. O que tinha lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha uma tampa de ouro, que é o propiciatório. No propiciatório, era feito o sacrifício uma vez, o sumo sacerdote ia lá, uma vez ao ano, para fazer expiação dos pecados, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você percebe que Deus deu um jeito? Deus vai dar um jeito, irmãos. Eu oro para que Deus dê um jeito. Para que Deus dê um jeito na nossa vida. Eu oro para que Deus dê um jeito de se revelar a nós, para que a gente se apaixone por Ele, para que a gente tenha desgosto por uma vida cheia de coisas inúteis. Uma vida, eu falei para o Dé esses dias, né? A gente saiu e fica meditando, né? Eu falei, a vida é mais simples, gente. A gente carrega muita coisa. A gente tem muitas exigências, sabe? É muita parafernália que torna a nossa caminhada cansada. E a gente nem consegue lidar com essas coisas. Elas começam a atrapalhar a gente, sabe? Você não entra em todo lugar cheio de coisa. Não dá para subir uma montanha muito longa com muita coisa. É só você mesmo. E uma fome. E um amor que lança fora todo medo. E uma confiança. Entregar a sua vida e os seus dias na mão do Senhor. E tudo bem. Tudo que Deus faz é bom, porque Ele é um bom Pai. E eu sou amada por Ele. Tá tudo certo, Deus é um bom Pai. Eu sou amada, protegida. Eu estou escondida neste amor, irmãos, como nós cantamos aqui. O que a gente precisa mais? Nada mais importa, irmãos. Porque esse mundo já está condenado. Aí você vai ler mais lá em Êxodo, até o finalzinho,
E o Senhor fala: eu vou encontrar com vocês ali e vou falar. Hoje a gente não precisa mais do Yom Kippur, nem da expiação anual, porque o Verbo se fez carne. Ele se fez carne para nós não vivermos mais vidas inúteis. Ele se fez carne para nós sairmos da irrealidade, irmãos. Para nós cairmos na realidade que é Cristo. Ele é a realidade. Que realidade tão linda que é o nosso Senhor. Para que nós fôssemos inseridos na relação de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que a gente parasse de tentar de fazer a nossa vida dar certo. Ai, como é cansativo tentar fazer a nossa vida dar certo. Como é cansativo nadar e morrer na praia, irmãos. Nós precisamos assumir a nossa incapacidade. Você é incapaz. Você não pode garantir o futuro dos seus filhos, meu irmão. Você não pode. Não vou ter filho porque, não posso pagar isso, não posso pagar aquilo. Você acha mesmo que Deus dá filho para você contando com você? Como você é tolo. Deus está nem aí para você. Porque os filhos são do Senhor. Os filhos são do Senhor. É Ele que cuida, irmãos. É Ele que guarda. É Ele. Não é você. Presunçoso. Presunçosa, é isso que nós somos, irmãos. Achando que a gente... Que viagem. Então registra aí. Você não pode se salvar. Não pode salvar seu marido, seu filho, ninguém. Não pode salvar nada, você não dá conta de nada. Você não dá conta nem de você mesmo. O seu dinheiro guardado, mesma coisa. Não vai te salvar. Seu convênio médico, não vai te salvar. O seguro do carro, não te salva. Viagem, passeio, escambau a 4, casamento, filho, sei lá. Eu não sei o que você acha que vai dar sentido para a sua existência. Mas eu quero te dizer que você foi enganado. Não vai te salvar, não vai te satisfazer. É claro, vai te dar uma alegria temporária, mas é tão efêmera, que não vale o crime, irmãos. Não vale. Não vale o crime, jovem, de vocês largar a casa de Deus para se entregar uma paixão mundana. Não vale. Mulher, homem e mulher de Deus, solteiros, não vale a pena. Não vale a pena você comprometer a sua santidade, a sua pureza, por segundos de alegria. Você tem aquele no qual, na presença, abundância de alegria e delícias perpetuamente, meus irmãos. Nós nos entristecemos porque nós não permanecemos nele. Porque tal como Elias, nós temos crise de fé. Uma hora a gente está tocando fogo nos profetas de Baal. E outra hora a gente está o quê? Correndo da Jezabel. Uma hora a gente está lá, bradando lá, profetizando, denunciando pecado. Não vou mais falar, ninguém ouve. E também só tem eu falando. Nem tem mais gente que é santa e já se acha exclusivão, né? Só eu que prega a verdade. Elias, Elias, você está por fora, meu amigo? Você entende? Permaneça nele, na videira verdadeira, sendo cultivado pelo Pai agricultor, até chegar no seu jubileu, até você chegar neste lugar em que você não vale nada, mas que você vale tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Você buscando fama no Instagram, seguidor, ai irmão do céu, misericórdia. Caraca. Olha, Deus nem precisa abrir a sua coisa lá, como é o nome? O feed. Deus está olhando
e clicando, ó. Quando você chegar lá na eternidade, pô, vai ter lá o Instagram celestial. Aí o Senhor vai falar assim, os melhores momentos. Adorei esse dia. Olha isso daqui também, gente. Olha, nossa, filho, esse dia que você arrasou muito. A gente arrasou muito, hein? Olha. É isso, irmãos. Aí o Senhor tá, curtida. Coraçãozinho de Deus, né? Curti essa também eu curti. Aí, sabe quando Lídia, quando a gente vê uma coisa muito legal, a gente quer mostrar pra alguém, né? Porque a gente não se aguenta, né? Só pra nós. É isso, irmãos, a gente não aguenta uma coisa que é muito boa só pra você não dá conta. Você tem que falar, né? Por isso que a gente prega, porque a gente não dá conta, o negócio tá explodindo. Aí o pai pega o Senhor Jesus. Você viu que o irmão mais novo? Olha, adorei essa. Alguma coisa de iPhone do céu, que eu não sei como é, tá, irmãos? Mas deve ser alguma coisa parecida. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, você já pode parar de fingir, tá? Pode parar de fingir que você é forte. Pode parar de fingir que você dá conta, que você é a Mulher Maravilha, ou que você é o super-homem. Pode parar. Hoje é para você entregar os pontos. O controle continua sendo entregue, viu, Lê? Aleluia. Que você assuma hoje a sua incapacidade. E agora eu queria que você colocasse de pé para a última leitura. Para de acreditar nas mentiras de que as pessoas que você vê felizes e sorridentes sem Jesus, mentira. Não há felicidade fora de Jesus, irmãos. Não há. É tudo fake news, sabe? Fake, 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 fake. Agora com a inteligência artificial, aí a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira lá nas redes sociais, né? Apresentar para você uma vida feliz, realizada, cheia de grandes feitos, sem Cristo, é mentira. Isso não é verdade, porque isso não existe, é irrealidade. Entende? Então não precisa você ficar se enganando, adoecendo o seu coração, se tornando mais ímpio do que você já está, porque você se nega a morrer queimado. Morrer queimado não deve ser muito bom não, né? Mas esse é o chamado. Não sei se a gente começar a falar isso, nem quer aceitar o Senhor assim, explicar tudo detalhadamente. Amor. Colossenses 1. A gente já passou pelos primeiros versos, né? Vamos até o 13, eu acho. Vou ler do 13 ao 23. Por causa de Jesus, nós podemos ir a este lugar, ao encontro que foi marcado. Mas a gente vive adiando, porque vai dar para ver quando você encontrar com Ele. De verdade. Todos vão ver. O seu comportamento vai mudar. E as suas ambições também. Tudo muda, irmãos. Os sonhos mudam. Tudo muda. A vida fica fácil, sabe? Fica mais simples, irmãos. Viver com Jesus é muito simples. É só amor. É só bondade. É só misericórdia. E quando a gente fala assim, né? Que tem gente que tem medo de cantar assim. A gente cantou aquela música, a oração, que fala assim: venha me disciplinar. Porque a gente vê disciplina de um modo negativo, irmãos. Disciplina não é só surra, entendeu? Disciplina é moldar o coração. Venha moldar o meu coração para eu
ser como Jesus. Dai-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim um pequeno Cristo. Isso não é possível sem passar pelo fogo. Graças a Deus que Jesus encarnou para nos dar roupas apropriadas para este encontro. Colossenses 1:13. O êxodo, irmãos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você ouviu? Eu não sei se você ouviu o que eu li. Você se lembra o que Deus fez por você? Você lembra quem você era? Você lembra? Qual foi o ano? O meu foi 1993. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu vou até o 23. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O nosso problema é esse, irmãos. Pecado. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos aprisiona. E o apóstolo Paulo está falando: olha, em Jesus você tem a redenção. Perdoado do passado, do presente, do futuro. Que você sabe que você vai pecar ainda e já está perdoado. Aí, o Senhor já deixou a conta paga até para frente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é do Senhor, irmãos. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Até em rebelião só está vivo porque está nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Viu? Você precisa estar na igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo que nós procuramos de belo, bom, justo e verdadeiro. Se há alguma coisa boa, onde ela está? Ela está em Jesus. Permaneçam em Jesus. Não se mova de Jesus. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Verso 20, vamos até o 23. E que havendo feito a paz pelo sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. O propiciatório era para trazer a presença para perto. O Senhor falando de dentro para fora, o santuário. Agora o santuário é de pedras vivas. O sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido, irmãos. É isso. É o êxodo de novo. E o Senhor nos chamando para o relacionamento com Ele. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Não enche o seu coração de outras coisas. A esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o chamado para o encontro, para conhecer a Deus, para viver uma vida que não é inútil nem na irrealidade, para ser transformado na presença da glória, para ser derretido pelo fogo consumidor. Feche seus olhos. Amor, você não foi tirado do Egito para ser um cumpridor de regras. O Senhor te chama para se perder no amor e entregar tudo nisso. Entregar tudo por esse amor, por esse relacionamento que não seria possível senão pelo sangue de Jesus, senão pela cruz, senão pelo ser humano perfeito que habitou entre nós, que ressuscitou e reinará para todos